Fala galera, como vocês têm lidado com as suas finanças? Esse tema é um assunto bem polêmico e é um tabu entre as famílias, nas escolas. A gente não é ensinado a como lidar com as nossas finanças, em como guardar dinheiro, economizar o nosso dinheiro. Quando nós lemos a Bíblia, nós tiramos algumas lições que Jesus, o nosso líder, o maior líder que a gente conhece, Jesus, ele em algumas oportunidades, ele traz lições sobre o dinheiro, a respeito do dinheiro. Então se inscreva agora no nosso canal, clique no sininho para quando a gente subir com vídeo novo, vocês serem notificados sempre em primeira mão, dá aquele like. E vem comigo, assista esse vídeo até o final, que eu vou falar 4 lições que Jesus nos ensina a respeito do dinheiro. Um dos ensinamentos que Jesus nos dá a respeito do dinheiro é quando ele fala da parábola dos talentos. O Senhor entrega 5 talentos para um servo, 2 para outro e 1 para outro. Pegam 3 servos e faz essa distribuição. 5, 2, 1. A gente encontra esse texto, a parábola dos talentos, no livro de Mateus, capítulo 25, versículo do 15 ao 24, onde ele fala da distribuição dos talentos. E quando aquele senhor retorna, distribui aqueles talentos para aqueles empregados, aqueles servos, e vai para uma localidade. E quando ele retorna, ele pede prestação de contas daqueles 3 servos. Um chega e apresenta os 5 talentos que aquele senhor tinha dado e ele multiplicou aquele dinheiro, aquele capital. Talento era a moeda corrente na época. E ele pegou 5, vamos colocar dinheiro hoje, ele pegou 5 mil reais com o decorrer de um ano, um prazo lá, ele transformou esse dinheiro em 10 mil reais, esses 5 mil em 10 mil reais, quando aquele senhor retorna e na prestação de contas tem essa valorização. O outro recebe, usando o termo hoje real, o dólar, ele recebe 2 talentos, ou seja, colocando em real, vamos colocar 2 mil reais. Após passar aquele tempo, aquele senhor retorna e pede a prestação de contas para aquele servo. Aquele servo chega e fala: tá aqui, senhor, o senhor me deu 2 mil reais, eu negociei com esses 2 mil reais e aqui está o valor que eu consegui. Temos aqui 4 mil reais que eu ganhei nas minhas negociações. Aí apresenta outro mesquinho. Fala assim: ô senhor, eu sei que você é carrasco, eu peguei o seu dinheiro, eu peguei 1.000 reais que você me deu, eu enterrei ele, deixei debaixo do colchão, enfim, larguei lá porque eu sei que você é carrasco e você ia chegar e me cobrar esse dinheiro, e se eu não tivesse esse dinheiro? Aí nesse momento, aquele senhor fala assim: ó, servo mau e negligente, porque você não entregou o meu dinheiro aos banqueiros para quando eu retornar, eu pegar os juros? O que Jesus quer dizer com isso? Qual a lição que ele nos traz com isso? Que quando nós pegamos o nosso dinheiro, nós devemos, biblicamente falando, nós temos a obrigação de transformar esse dinheiro, fazer com que esse dinheiro nosso multiplique. Eu conversava com um amigo há alguns dias, e ele me falou assim: olha, João, eu estava lendo sobre a multiplicação do salário, eu entendi um princípio. Se eu preciso comprar um objeto, e esse objeto custe 1.000 reais, eu consigo comprar ele por 500, não modificando o meu salário, eu conseguindo comprar o que eu quero, o que eu preciso, eu multipliquei o meu salário. Falei assim: realmente, essa que é a ideia. Outro ensinamento que Jesus nos dá a respeito do dinheiro é sermos generosos, é ser caridosos. Ele fala da oferta da viúva pobre.
A viúva pobre chega ali no gasofilácio e coloca no local de colocar as ofertas. Ela coloca uma moedinha. E ele vira e fala assim, ó, tá vendo essa mulher, essa viúva? Ela doou mais do que todas essas pessoas. Ela chegou e colocou uma moedinha lá dentro do gasofilácio. Enquanto que os outros chegavam com um saco de dinheiro e despejavam lá dentro. E ele fala assim, olha, essa mulher deu mais do que esses outros. Como assim? Estranho. Os discípulos de Jesus, quando ouviu aquilo ali, eles ficaram, assim, pasmos, talvez até se escandalizaram, mas como assim, Jesus? Como assim, Senhor? Essa mulher deu uma moedinha e o cara trouxe um saco de dinheiro. O Senhor fala que ela com a moedinha deu mais dinheiro do que essas pessoas que trouxeram um saco de dinheiro. Estranho, não? Mas o que ele quer nos ensinar com isso? É você ser generoso. É você oferecer não o que está sobrando, mas sim aquilo que você tem. Se alguém tem um dinheiro e ele precisa fazer alguma coisa para ajudar alguém, ele fala assim, não, eu vou te ajudar só com 5 reais, a pessoa precisa de 10 reais, e ele tem os 10 reais, ele fala assim, vou te ajudar só com 5 reais, porque eu vou deixar 5 reais para me resolver alguma coisa minha. Só que ele não tem plano para gastar aqueles outros 5 reais. Então, ser generoso. Essa é uma outra lição que Jesus nos dá. Porque quando a viúva pobre deu aquele dinheiro, aquele quadrante, aquela moeda, ela estava entregando tudo o que ela tinha, porque ela sabia que haveria uma provisão ali e não iria faltar para ela. Quando a gente oferta na vida de alguém, quando a gente dá alguma coisa para alguém, a gente percebe, pelo menos eu tenho essa percepção, quando eu oferto na vida de alguém, aquele dinheiro não me faz falta. Isso é o ensinamento que Jesus nos dá. E esse texto está em Marcos, está no capítulo 12, no versículo 41 ao 44. Outro ensinamento que Jesus nos dá a respeito de dinheiro: não desperdiçar. João, explica isso. Lembra, é uma passagem muito conhecida da multiplicação dos pães e dos peixes. Naquela reunião, Jesus tinha 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. O texto fala isso. E o texto, a referência do texto é Mateus capítulo 14, versículo 20 e 21. Quando ele distribui aqueles pães ali, ele tinha 5 pães, 2 peixes. Ele divide aquilo ali, abençoa aquela quantidade. É pouco, mas ele abençoa. Assim como nós devemos fazer com o nosso salário, com o nosso dinheiro. Se alguém te deu 10 reais, 5 reais, Senhor, obrigado por esse dinheiro. Quando nós agradecemos, nós estamos fazendo uma ligação, abrindo portas, tanto na parte espiritual, que eu não vou entrar nesse mérito, quanto na gratidão, a lei da atração, que a gente estuda isso no meio secular. E ele fala para não, quando ele abençoou, aqueles pães e aqueles peixes foram suficientes para alimentar 5.000 pessoas. Vamos colocar entre homens, mulheres e crianças 6.000, 7.000 pessoas. E fala no texto que o que foi recolhido ainda encheram 12 cestos. O que isso significa? Imagina, você divide 5 pães e 3 peixes para 5.000 pessoas, qual a quantidade, qual o tamanho desse pedaço de pão? Mesmo que não um pão francês, tem um outro formato, outro tamanho, mas imagina, 5 pães e 2 peixes, dividir para 5.000 pessoas, vamos colocar 5.000 pessoas, vamos desconsiderar o que foi desconsiderado pela Bíblia, em números. Aí ele recolhe 12 cestos. Pô, tem alguma coisa estranha nisso. Mas esse recolher os 12 cestos, ele fala logo após
recolhe para não desperdiçar. E o que isso significa? É você sair gastando dinheiro à torta e à direita sem necessidade. Outra coisa muito condenada por esse texto, por essa passagem, você faz um almoço, um jantar, e você não dá conta de comer 2 colheres de arroz, uma de feijão, uma de macarrão, uma de carne, uma de salada e tal. Você faz aquela montanha no seu prato. Aí você come a metade, o resto vai para o lixo. Isso que ele está condenando. Isso que ele condena. Se eu fiz isso, enchi um prato, fiz uma serra, a Serra da Cantareira, e eu jogo a metade daquela comida fora, eu vou gastar por mês R$1.000 com alimentação. Agora, se eu não fizer isso, se eu fazer um prato decente e comer toda aquela comida que eu coloquei ali no prato, eu vou reduzir esses R$500 esses R$1.000 que eu estou jogando fora, eu vou economizar 500. Se eu joguei a metade da comida fora, significa que a metade do orçamento vai ser suficiente para eu me manter com a minha alimentação. Simples assim. Outra lição que Jesus nos dá a respeito de finanças é a questão de fazer planejamento. E isso nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 28 ao 30, onde Jesus fala assim, aquele que vai edificar uma torre e que não faz um planejamento, faz um orçamento, ele é leviano. Porque se você não planeja quanto que você vai gastar, às vezes você gasta até tudo que você tem e até o que você não tem. E as pessoas, o texto fala assim, as pessoas olharão para aquela torre e falar, ele não teve condições de terminar. Começou e não teve condições de terminar. Se nós não temos planejamento, muitos dos nossos projetos ficam inacabados por falta disso, por falta de planejamento. Se nós não planejamos, a chance de nós terminarmos aquilo é muito pequena. E pode acontecer de nós gastarmos o nosso dinheiro e ele ficar pelo caminho. Eu vou construir uma casa, só que eu não planejo a construção da casa, eu não faço orçamentos, eu não tenho um parecer, eu não sei quanto que eu vou gastar. Não vou construir uma casa, eu tenho o terreno, vou construir a casa. Aí eu pego e tenho lá R$5.000. Aí começo, pá. Chega no momento eu pego e paro a casa, a construção. Aí passa depois, eu pego e vendo terreno com aquela casa ali, com aquele início de obra ali. Só que aquele início de obra ali não vai valorizar o meu lote, o meu terreno. Então eu perdi dinheiro. Se o lote vale 50 mil, eu investi 10 mil lá no início de obra, eu vou vender o imóvel pelos mesmos 50 mil, no máximo 55 mil. Se eu gastei 10 mil, eu vender por 55 mil, o valor do lote 50 mil, eu perdi R$5.000. Então, por isso que nós devemos fazer um planejamento para as nossas finanças. Quando nós fazemos isso, nós trazemos aprendizados bíblicos. Seja você cristão evangélico, cristão católico, espírita, qualquer pessoa precisa fazer planejamento. Qualquer empresa, ateu, precisa ter planejamento. Esse é o ensinamento que Jesus nos deu quando ele esteve aqui. Então é isso aí, galera. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Comentem aqui embaixo. Fiquem com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.